Olá, educadores e educadoras. Estamos aqui em mais um podcast da Educativa. Uma alegria tê-los aqui. E hoje eu estou com uma convidada muito especial que eu já vou apresentar daqui a pouquinho. Mas antes, agradecendo o nosso patrocinador master, a Engenhoteca, empresa de cultura STEAM, Maker, tem revolucionado aí o ensino de robótica, toda essa cultura maker nas escolas. Então, está aparecendo aí na tela. Conheça também o trabalho deles, que vai ser muito especial para a sua escola. Eu queria falar para você que está chegando agora, não conhece muito a Educativa, nós somos uma plataforma que foi criada desde o seu início pensando no educador, no docente e também no gestor escolar. Hoje, dentro da nossa plataforma, que é um streaming educacional, nós temos mais de 50 cursos com certificado, com alta qualidade, lecionado por especialistas com mais de 20, 30 anos de mercado, que vão poder transmitir para você o que há de melhor hoje na nossa área, na área educacional. E não para por aí. Nós estamos agora no mês de outubro, mês do professor. É mês de muita coisa em outubro, mas para nós aqui, mês de outubro é mês do professor. E nós estamos com uma condição mais do que especial. De R$ 29,90 a assinatura mensal, você vai pagar apenas R$ 9,90 no mês de outubro. Então, não perde essa oportunidade. A gente está colocando aí na tela agora o QR Code que te leva para o site. Tudo isso que eu estou falando aqui, mais de 50 cursos certificados, se somar todos os cursos, nós estamos falando mais de 800 horas de carga horária para você utilizar aí na sua progressão de carreira, então não perde essa oportunidade. Dito isso, chegou a hora de apresentar aqui a nossa convidada de hoje, Bom dia. Cirlei, seja muito, muito bem-vinda, uma alegria muito grande tê-la aqui com a gente. A Cirlei, ela é coordenadora, né, ali no Centro Paula Souza, e eu quero bater esse papo com você hoje, Cirlei, aqui bem bacana, falando sobre toda essa sua experiência no ensino técnico. Fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho de quem você é para nós. Primeiramente, agradeço o convite para bater esse papo. Eu tenho uma formação bem eclética, né? Eu já estive professora, hoje eu sou. Eu sempre Uhum. começo falando um pouquinho disso, né? Na minha trajetória, eu já comecei estudando numa escola técnico-profissional, que foi o Senai. Então, eu sou técnica em cerâmica com química, então é uma escola bem antiga, acho que esse curso nem existe mais. Depois eu fiz o técnico em mecatrônica também pelo Senai, quando na época era um curso que foi realizado em parceria com o Japão, que era um projeto JICA, lá em 92, 93. Uhum. Dito isso, né, eu entrei no caminho da engenharia, eu fiz 2 anos de engenharia química, né, na FEI, e aí por N problemas, né, era um curso diurno, eu não continuei, e sou bacharel em administração. Mas aí eu sou teimosa, eu disse para mim, não, eu vou voltar para a FEI, e lá eu fiz a minha primeira pós-graduação, que foi em marketing, e Uhum. aí eu fui seguindo, né, trabalhando numa multinacional americana, né, área comercial, trabalhei também no PCM, PCP, e no final, né, depois de quase 18 anos, eu era uma analista de pricing, que na época, 10 anos atrás, era uma carreira que estava se iniciando no país, tá? Uhum. Hoje a gente fala de pricing, as empresas entendem que é importante e ela é aliada de todas as áreas, tanto de compras como de vendas, você faz análises ali, né? Hoje a gente usa muito Power BI, então naquela época a gente usava muito planilhas para identificar problemas de estoque, de concorrência, então a gente usava ferramentas de marketing, mas para fazer uma mensuração e atender aí o mercado de acordo também com Uhum. a saúde financeira da empresa. Então era uma dedicação a aprender sempre, né? E nesse período na empresa eu comecei a participar de equipes de alta performance, que a gente fala de EAPs, né? Uhum. E, né, pelo destino, eu vi lá um chamamento, né, fui levar meu sobrinho para fazer uma inscrição no ETEC, né, fui levá-lo lá para se inscrever. Antigamente não tinha internet, não é Uhum. tão antigamente, mas antigamente não se fazia, né, pela internet a inscrição. E eu fui levá-lo para pegar o folheto, ver que curso, né, fui levar meu afilhado. E lá estava falando, olha, processo, né, de concurso público. Falei, olha, né, eu já fui professora lá com 19 anos no estado, né, porque eu fazia FEI de manhã, precisava ter dinheiro para me bancar, e eu comecei a dar aulas no estado, e eu dava aula em química. Eu falei, olha, acho que eu, né, na empresa eu já sou alguém que dá treinamento interno. Uhum. Falei, vamos aliar essa competência. Fiz o concurso,
Confesso que a princípio para compor renda, né? Era para compor Sim, renda, sim, né? Eu aham. precisava pagar minha casa e tal, filho pequeno. E aí eu fui picada pelo mosquito da pedagogia, que eu digo, né? É um mosquitinho que ele né? Aham. E eu me apaixonei. E aí eu comecei durante pelo menos 3 anos, 3 para 4 anos, eu lecionava à noite numa extensão. Extensão, gente, são cursos, né, que o Centro Paula Souza tem, fora da unidade base. Então, normalmente são em locais mais afastados, em escolas públicas, a gente coloca uma extensão da escola lá para atender a periferia. Uhum. E eu comecei a dar aulas em Santo André, ali na Padre Aguinaldo, Uhum. que é periferia, favela da Tamarutaca. Então, ali eu aprendi muito. Só que eu sou uma pessoa muito resiliente, eu trago a minha história pessoal para cativar os alunos. Então, foi um período de experiência, eu trabalhava ali em Diadema, então ia para Padre Aguinaldo, e a gente conseguiu finalizar o curso com. A gente tinha uma evasão muito alta, mas quando a gente trouxe o pertencimento, trouxe essa minha forma de ensinar, eles não se evadiam mais, porque eles enxergavam em mim, né, na minha pessoa, alguém também periférica, que Uhum. conseguiu, por meio da educação, Olha que chegar. incrível. E hoje eu digo, hoje eu estou feliz, hoje eu estou mais aliviada para gravar, Hum. porque eu me qualifiquei num doutorado de engenharia. Então, para quem, né, os avós, isso, né, digo, né, os avós analfabetos, os pais não tiveram condição também, ser a primeira da família a chegar nesse lugar, né, é uma forma também de você experienciar os alunos. Olha, é uma história que ela tem que contar, né? Sim. Então eu uso muito disso como professora. Aí em 2014 eu saí da empresa, eu tinha um salário bacana, Uhum. só que eu decidi não voltar mais para o corporativo, né? Eu estava com 40 e poucos anos e eu falei, olha, agora eu quero dedicar-me à função, né? Eu quero ser professora e não estar. Aí fui fazer pedagogia, só que o salário era muito pequeno ainda na época, não tinha carga. E veio uma separação também, né? Minha filha com 7 anos, eu falei assim, agora eu vou me dedicar a criar a minha filha também, ficar mais Perfeito. próxima. E aí houve essa virada de chave. Então, mesmo com 40 e poucos anos, eu acho que também foi um momento que eu pude mudar de carreira, né? Eu já tinha Uhum. uma carreira consolidada lá no corporativo, mas eu falei assim, só que lá eu já tinha dado o meu melhor, tinha chegado onde eu podia, e eu queria fazer o mesmo na carreira de professora, né? E Uhum. nesses 14 anos, eu assumi coordenação na escola, eu sempre fui muito ativa, né? Eu Uhum. queria estar ali e fazer a diferença. Em 2016 para 2017, eu propus um laboratório de aprendizagem que eu chamei de Empresa Júnior. A gente desenvolveu né? Eu trabalho muito com projeto, essa ideia. Conseguimos convencer a comunidade escolar, e esse convencimento, gente, é difícil, porque é uma Uhum. dedicação voluntária, você não ganha para fazer projetos que estão fora do currículo ali, né? Você tem que também ter a formação, tem que ter um currículo. E as turmas antes, né, a gente tinha um ensino técnico que ele era integral. Então, o aluno ele entrava cedo e estudava no período da manhã e da tarde, né? Matutino e vespertino. Uhum. E tinham assim, às vezes por ano, né, letivo, 17 componentes curriculares. E aí a gente tinha que ter estratégias para esse aluno não ficar extremamente desapontado com o curso. Uhum. É uma época de adolescente que eles, né, têm muita energia, mas quando você só coloca conteúdo, ele acaba se dispersando. E aí surgiu da gente dar né, esse passo e avançar. Nós tivemos aí 6 anos consecutivos dessa prática, Olha só. e ela foi muito exitosa. Me rendeu alguns artigos que estão publicados aí em revistas educacionais, capítulos de livro também, e eu consegui agora institucionalizar a prática. Uhum. Percebo que a gente está num centro Paula Souza,
que tem mais de 270 ETECs espalhadas no estado de São Paulo, então a gente atinge aí mais de 200 mil alunos, a gente é uma rede que tem mais de 20 mil funcionários, e tem as FATECs também, que tem o ensino superior tecnológico. Lá em 2017, eu falei, eu tenho que evoluir mais, porque eu quero ser aquela professora nota 10. Eu entrei no mestrado, né, eu fui aluna especial na UFABC, mas eu passei também no mestrado profissional do Centro Paula Souza. Também são processos, né, são difíceis, mas a gente foi vencendo etapas. Tinha dificuldade no inglês, mas fui lá e consegui passar na prova de inglês, passei pela entrevista, pela prova escrita e fui escolhida. Né? Só que eu entrei com um projeto na minha entrevista que era para falar sobre evasão escolar, que é uma dificuldade, eu acho que para todas as instituições hoje, principalmente de ensino superior, né? Porque você tem nessa geração Z muitas distrações e há também a gente percebe, tá, que essa questão de emergências climáticas, essa coisa da política, isso não dá um direcionamento de futuro para eles. E muitos, para que eu vou fazer isso se já está assim mesmo, sabe? Sei. Então, a gente percebe que esses alunos, eles precisam ter realmente um exemplo, né? E nós, então, né, na minha entrevista, eu estava falando de evasão escolar, que era uma dificuldade. Às vezes a gente tem uma sala que entra com 40, mas a gente forma 18, 15, né, no percurso. Então há um investimento para ter aquela sala com 40 e você tem que se questionar, é o currículo, é a prática docente, são as metodologias que você está usando, né? E nesses questionamentos eu acabei dizendo que eu não tinha evasão nos cursos integrados. Primeiro porque ensino integrado é obrigatório ter lá a BNCC, que é a formação. Então, guardadas as proporções, dentro do ensino médio, né, a gente tem menos evasão. Mas começou a surgir isso também, principalmente na pandemia. Os alunos a se evadirem, inclusive, do ensino médio. E eu, né, antes disso, conversando, que eu tinha uma proposta, aí a entrevista era para ser assim, 10 minutos, gente, eu sou faladeira, e um professor, doutor, perguntava, por que você está lá numa sabatina? Eu fiquei 1 hora. E uma professora, quando eu falei de metodologias ativas e citei um autor que eu gosto muito, que é o David Ausubel, ela se encantou. Porque ele vai falar de experiências para a vida, né? Então, de uma aprendizagem com significado. Esse cara tem tudo a ver comigo. Aprender com significado. E aí eu fiz o mestrado profissional em educação e aí a coisa foi progredindo, né? A gente vai escrevendo, vai ganhando potência. E essa mesma professora me convidou para fazer o doutorado, né, numa outra instituição e eu consegui bolsa de 100%. Né? Hoje assim, a gente vai vencendo etapas. Não vou dizer para vocês que é fácil, que está sendo fácil, mas eu trabalho muito dentro do triple bottom line, que todo mundo fala hoje. Eu trabalho o eixo social e ambiental também, né? Então, hoje eu estou me especializando na área de ESG, estou lendo bastante, porque eu acho que é algo importante. Na semana passada eu participei de um fórum de sustentabilidade internacional, né, lá em Santa Catarina, e a minha prática, ela é aderente a várias que estão acontecendo no mundo, onde as instituições de ensino superior, elas entendem que são importantes para que a gente consiga mudar um pouco essa determinante que é essas emergências climáticas, enfim. E aí surgiu o termo Green Office lá dentro, né, que as universidades têm esses escritórios verdes, fazem grupos de alunos voluntariados e esses alunos aprendem na escola, mas eles vão praticar na sociedade. E aí tem o investimento da CAPES, porque você escreve um projeto, né, aliando aí os ODS, e eu acho que é importante falar disso, né? E o meu ODS é o da educação e o da fome, além das desigualdades, e eu estou tangindo o meu trabalho para isso. Enquanto coordenadora na escola, eu sempre tentei fazer aquilo que eu tinha, né, já aprendido lá no Senai, lá na década de 80, que era trazer a prática. O Senai é muito prático, né? A gente tinha oficinas, a gente mexia com o torno, né?
fazia muita visita técnica. E aí eu trouxe essa experiência pessoal lá do David Ausubel, né, que é essa aprendizagem com significado, para os meus cursos. E teve uma época, não tão distante, enquanto coordenadora, que o curso de administração na escola, onde eu era coordenadora, a gente conseguiu o maior índice lá de candidato vaga, né? Perfeito. Aham. Então, é uma resposta, porque o maior propagandista do seu curso é o aluno. Sim. Falando nisso, uma coisa que eu acho que é legal, para que todo mundo consiga entender. Uhum, Hoje o Centro Paula Souza, né? Hoje não, já há muitos anos, eu uhum, falo que eu vou ser vulnerável agora, uhum. porque quando eu terminei o fundamental, eu fui tentar fazer o vestibulinho para ETEC e Sim, não passei, viu, gente? Vou ser vulnerável, falar que eu não, sim, porque sempre foi muito disputado. sim. Todo mundo queria entrar na ETEC porque tem qualidade, Uhum, obviamente a gratuidade, né? Então você sim. conseguia conciliar os dois mundos, é bom e é de graça. Então os pais, né? Vamos Vamos tentar. lá colocar eles lá. Na minha época eu queria fazer o técnico, Uhum. né? Técnico de Mágica, informática. Na época era um grande sucesso, acho que ainda é até ainda é. hoje. Hoje o Centro Paula Souza, ETEC, envolve FATEC Latex também. também. Hoje nós estamos falando de quantos alunos, para quem não conhece Na hoje? rede, vamos pensar entre ETECs e FATECs, aí mais de 300 mil pessoas atendidas. 300.000 pessoas. É Né? uma Por exemplo, coisa muito uma grande. ETEC FATEC Lauro Gomes, né, que está aqui no ABC, eu fiz uma pós-graduação lá, em torno de 7 mil alunos, 7.000 alunos. né? É muito grande, é É uma muito estrutura grande. E muito você grande. tem, por exemplo, escolas agrícolas no interior, Aham. são fazendas, né, onde o aluno ele fica até alocado lá dentro desses espaços. Então, a gente entender a importância desse ensino hoje, né, Hum, até para o Brasil sair de uma situação que ele está, né, e a gente busca aí sempre essa condição de mostrar que o ensino técnico realmente ele é válido, a gente tem aí os índices e premiações. O Centro Paula Souza tem 30 e poucas escolas que são as melhores do país, olha né? só. Perdemos para algumas do Nordeste, né? E é Número uma de escola professores, você tem noção hoje mais em ou torno menos? de 10 mil e 20 mil funcionários. 10.000 e 20.000 É funcionários. isso. É uma É muita estrutura gente, tá? muito grande, Não né? sei precisar o certo, mas é isso. É uma É. estrutura muito grande. Uma coisa que eu queria que você compartilhasse com a gente é a gente teve um boom do ensino superior no Brasil anos Sim, atrás, né? sim. Faculdades que começaram a popularizar, Uhum. precificação Educação. Uhum. baixa, então cresceu muito. Só que aí passou um tempo, eu falo porque eu tive uma atuação no ensino superior, então eu pude acompanhar isso de perto. Depois que passou, eu não vou chamar de modismo, mas aquela coisa que, né, todo mundo vai para o ensino superior, Uhum. abaixou um pouco a poeira e aí as pessoas começaram a voltar a falar do ensino Técnico. técnico, né? O quanto ele é benéfico para as empresas, para a sociedade, para a economia. Como que você percebe hoje, né, em 2024, como que a gente está hoje na atenção das pessoas ao ensino técnico e a importância que ele ainda tem para todo o ecossistema? Para esse ecossistema de inovação, eu acho que quando você pega lá um jovenzinho, né, ou mesmo alguém que já está no mercado e queira fazer um curso modular, porque a gente tem os Uhum, cursos técnicos, né, de um ano e uhum, meio, 2 anos, de um ano, tem também os EADs, a gente tem para atender a todas as necessidades. Mas vamos pensar de um jovem, né, que hoje está fazendo um ensino médio propedêutico, que a gente fala que é o normal, que não tem uma formação. Ele sai para ir para a faculdade. aham. Só que qual experiência que ele tem de mundo ali com 18, 19 anos, né? Quase Então, nada. aí a gente vai falar não só de competências técnicas, mas de soft skills também. E o Sim. ensino técnico, ele vai trabalhar responsabilidade, ele vai trabalhar empatia, ele vai trabalhar grupos. Então, Uhum. são qualidades, né, e competências que qualquer, né, empresa, né, qualquer negócio precisa. Responsabilidade. Né? Muitas vezes você está no propedêutico, talvez aquilo ele tem ali, mas ele não desenvolve com plenitude. E dentro das competências que o Paula Souza traz, uma delas é essa mesmo, sabe? De Uhum. ter, a gente fala, essa compreensão de mundo. Então, ele compreender esse mundo que ele está. Então, eu acho que o ensino técnico ele volta,
Tanto é que a gente tem política pública aí que vai trazer mais institutos federais tecnológicos. A gente está, né, enquanto instituição, abrindo ETECs e FATECs, né, mesmo, né, com mudanças aí de governo, a política pública de expansão do ensino técnico, ela acontece, inclusive levando o ensino técnico para dentro das escolas PEI, né, que é da Secretaria da Educação, né, com apoio ou não do Centro Paulo Souza ou de outras instituições, mas há uma expansão disso. Há necessidade de levar essas competências técnicas, mas também as soft skills para esses alunos, né, no geral. Tá? Uma coisa que você comentou aqui até antes mesmo da gente começar, eu lembro muito, né, na minha época, eu tinha muitos amigos que vieram dessa questão de fazer um Senai, aí depois muitos iam para uma ETEC, e muito ali com aquele pensamento industrial. Né? Eu vou trabalhar, a gente aqui do ABC, né, se você não sabe, a Educativa, nossa base aqui no ABC Paulista, nós estamos falando de grandes montadoras. Sim. Então o sonho era, eu vou trabalhar na Volkswagen, na GM, na Mercedes, Scania e por aí vai. O que eu percebo, né? Ainda existe, obviamente, essa demanda está aqui, as grandes ainda estão aqui, mas também existe uma mentalidade do jovem sendo modificada pela questão da internet, redes sociais e também pelo boom das big techs. Então, hoje se fala muito em programação, big data, outros temas muito importantes também. Como que você percebe essas instituições técnicas que você representa muito bem aqui, entendendo esse curso novo, né, da sociedade e tentando se adequar a isso? Você acha que ainda tem um bom caminho pela frente? Eu digo mesmo de trazer esses cursos novos, essa nova capacitação. Hoje, né, vamos pensar que sempre as escolas elas vão estar um passo atrás das indústrias, porque tudo que é de novo, a gente vai chegar lá, porque eles têm lá uma indústria, um comércio, um negócio de serviço, ele existe também para monetizar, para ganhar dinheiro. Então, se ele traz lá um AutoCAD, né, que na minha época era AutoCAD, hoje existem softwares, primeiro chegou na empresa, só que aí ele não tinha quem soubesse utilizar. Aí ele pede para a gente, olha, eu preciso de um curso nessa área. Aí é feito um estudo, né? E aí a gente entende que naquele momento é importante. Hoje a gente está falando muito de IA, né? Muito de IA, muito de inteligência regenerativa, e é uma realidade. Hoje a gente tem que entender isso, capacitar, mesmo que a gente não coloque no currículo, mas ele entra de maneira transversal. Tá? E esse entrar de maneira transversal, respondendo a sua pergunta, acho que todos os nossos cursos, independente da área, se ela é de gestão e negócios, se ela é industrial, se ela é da área de artes, a gente tem ETECs, né? Tem uma ETEC que é de artes, a gente tem uma ETEC de esportes, a gente está formando não para a indústria, né? A gente está formando para outras áreas, né, do segmento humano que também são importantes. Isso é legal você dizer porque eu tenho um ponto de vista aqui da nossa regionalização que é muito industrial, mas não se limita a isso. Não. Né? Tanto é que as indústrias hoje elas não contratam tanto quanto. Porque hoje a gente tem aí massivamente, nós tiramos pessoas de trabalhos que também eram onerosos para a pessoa enquanto insalubres, né? Você não vê uma linha de pintura que poderia ter lá 200 pessoas. Hoje você tem robôs. É verdade. Você não tem mais pranchetas, né? Você tem lá sistemas que, né, já fazem os cálculos ali todos de simulação. Então, você não precisa construir um projeto inteiro, testar para ver se ele vai dar certo. Não, você coloca ali e o computador vai simulando terrenos. Então, você precisa de pessoas especialistas. Então, o tipo de emprego mudou. O tipo de, né? E esse emprego ele precisa de pessoas capacitadas. Então, eu acho que é nesse sentido, por exemplo, você vai formar um engenheiro que nunca pegou ali no torno, né? É complicado. Então, essa formação técnica anterior vai facilitar muito a vida dele. Né? Então, eu acho que o ensino técnico ele vem para isso, para dar uma potência antes de você ter uma graduação, enfim, até um tecnólogo também, que é um curso importante, num tempo menor. Então, um jovem que vai entrar numa engenharia saindo do ensino médio sem ter uma vivência anterior, ele vai ser extremamente acadêmico
e teórico. E muitas vezes a indústria não quer. Ou ele vai começar tardiamente a sua trajetória profissional, tardiamente para os moldes, né, que a gente entende hoje que é 24, 25 anos. Já nas fintechs, big techs, hoje eu já tenho CEOs com 23 É anos. verdade. Sim. Não é? Porque ele já está absorvendo isso. Então, o que a gente faz, eu acho que é de diferencial, é dentro dessa formação curricular que a gente tem, né, uma grade que contempla aí vários componentes, a gente traz o empreendedorismo como transversal, sabe? Como o cara vai empreender, como ele também pode, ele, trabalhar num negócio próprio. Então, a gente tem trilhas formativas que a gente fala, né? Então, uma competência que é identificada, né, acho que e que falta, né, na maioria das pessoas é a competência digital. Então, isso, todos os cursos, a gente tem cursos de informática, em todos os cursos, que é a informática básica, ele tem que conhecer. Tá. Hoje a gente tem uma geração, gente, que ela, entre aspas, né, uma publicação até de uma pesquisa francesa, que o QI, vamos pensar assim, diminuiu nos últimos 10 anos. Então, em vez de avançar, a população dos mais jovens está emburrecendo. E porque a gente tem facilidades. Hoje, se você vai buscar um caminho, antes a gente usava o guia, né? Era. Gente, aquilo era uma matemática para você achar a rua, não sei o quê, mas muita gente tinha facilidade. Ou Né? era o guia ou tinha que aprender a socializar para perguntar pro frentista do posto. Exato, mas hoje o tio, né, o Google Maps te fala, siga, e muitas vezes ele não, ele te manda entrar numas bibocas É. e você não tem noção, senso crítico, de que está indo para o lugar errado. Perigoso. E ele vai. Então, muitas vezes a gente acreditar que a inteligência artificial, que né, esses aplicativos são a salvação, não. Eu sempre digo, né, nas minhas aulas a gente faz um Ikigai. Ikigai é uma ferramenta, não sei se você conhece, de propósito de vida. E os japoneses usam muito, né? E a gente que é da indústria sempre usou muita filosofia japonesa, né? Como o Kaizen, que é o de melhoria contínua, usávamos lá o Kanban para sinalização, ou falava que tudo acontece no Gemba, que é o chão de fábrica. Então, a gente usa muito, né, o sistema Lean, né? Que vem do sistema Toyota de produção, e eu tenho essa experiência, e funciona. E aí eu, né, tive acesso a essa filosofia, que é o Ikigai, que é propósito. Então, a primeira coisa que eu pergunto, você fala, Arlindo, qual que é o seu propósito? É difícil, a gente até engasga, né? Porque não. Imagine Pensamento mais profundo, né? para um menino de 15 anos. Então, eu não posso perguntar o propósito primeiro. Eu falei, então por que você está fazendo esse curso? Ai, meu pai me obrigou. Já está sendo triste. Sim. O pai obrigou. Ele fez, quer que eu faça também. Então, aí você vai sentindo o clima, né, ali daquele público que você tem. E como reverter isso? Né? Usando metodologias, né? Só que você tem que ter um arcabouço ali de experiências pessoais, teóricas, de estudo, porque há mudanças sociais o tempo todo. Sim. Né? E a gente está vivendo um pedacinho da história agora, no que é a história da humanidade. Né? Mas nesses 20 anos que a gente está vivendo, esse pedaço da história, a gente criou muito mais conteúdo do que a vida toda de história até aquele tempo. Sim. Né? E isso está acessível, tanto o que é bom quanto o que é ruim. Eu, enquanto professora, eu estava recebendo tanta redação de trabalho, e sou professora também de cursos que eu aplico, né, para a rede de professores, que se usa o chat GPT, gente, indiscriminadamente. A gente pode usar, porque ele vai nos ajudar ali, dar um direcionamento, Sim. um objetivo, mas deve haver a crítica. Claro. Né? E o Hopkins, ele falava, né, sobre teorias, né, de mundo, e que o homem pode sucumbir por conta da inteligência artificial. Porque a gente está delegando à máquina coisas que são nossas. Sim. E vai achar que ela não tem vieses. E esses vieses, por exemplo, o Arlindo, ele tem uma formação diferente da minha. E se ele treinar essa inteligência com o viés dele, o certo para a máquina é o que o Arlindo está falando. Sabe? Então, eu
sou alguém que entende que essas tecnologias são fantásticas, eu uso em aula, né? Eu não acho que o celular é algo que é ruim. Aham. Eu até, né, batendo um papo com vocês, eu disse, olha, eu uso ao meu favor o celular. Eu uso lá um Quizzes, um Kahoot, um jogo, Claro. e eles estão lá e estão, olha, né? É o universo deles, eles já nasceram conectados, gente. O meu primeiro modem lá era eu vou baixar uma música e Demorava. ficava, e quando gastava, minha mãe, nossa, conta telefônica, porque, né, uma música 6 mega nesses Era. lugares que eram cheios de vírus, mas foi assim, eu usava Mirk, né, IRC dava até um, Aham. mas a gente aprendeu dessa forma, lá com o Orkut, né, todo mundo fazia comunidade com todo mundo, e mas a minha trajetória é essa. A do aluno, né, ou de qualquer estudante hoje que está entrando num curso técnico, numa faculdade, ele já nasceu com o celular. Já não sei. E a gente tem uma série de experiências feitas até em laboratório. Se eu dar um livro para a criança, ela começa a passar o dedinho assim, ó, achando que é a tela. Você sabe que em cima do que você está falando, Uhum. da geração touch, né? Touch, é. Eu ouvi uma reportagem recentemente, eu Uhum. achei muito interessante e casa perfeitamente com o trabalho Uhum. de vocês na ETEC de ainda preservar as aulas de computação. Por Sim, quê? Qual que está sendo o problema da nova geração? Acho que você acompanhou sim. isso. A geração touch está chegando nas empresas que ainda utilizam Utilizam computadores, computadores. só que eles são da geração touch. Então, quando eles se veem ali deparados diante de um Excel, Não de um sabe. PowerPoint, de um Word, ter que mexer com teclado e mouse, já não sabem mais. É a pesquisa que eu te falo que a França fez do emburrecimento. Uhum. Porque hoje até por voz, gente, você tem um livro, você não quer ler, você pede Alexa, né? Uhum. Fale para mim, Sim. ou o próprio Google. São facilidades, gente, ótimo, sou a favor de todas. Mas enquanto pedagoga, enquanto professora, ou enquanto alguém que vai falar de educação, eu digo, né? A gente sempre faz coisas para pessoas. Pessoas que vão consumir o meu produto, educação, que vão consumir um produto no supermercado. Ah, é o cachorro, mas a pessoa está consumindo. A máquina não consome nada. Ela não consome nada. Então a gente tem que entender que é um aliado nosso. Só que eu Sim. tenho que dar limites a isso, né? Uhum. Então esses limites eu acho que hoje, né, a gente entende e a escola, né, o ensino técnico, tecnológico, ele é formatado para isso. Eu tenho que valorizar a sua competência humana, as soft skills. A hard skill hoje eu aprendi, por exemplo, não sabia fazer o vasinho lá no torninho manual, mas isso não impacta a minha vida hoje. Sim. Lá era importante, né? Mas eu sei como faz. Eu sei o que é uma argila, eu sei a fórmula da argila até hoje, né? O AR2O3, 2SCO2, 2H2. Sei, sei. Ah, Então, esse aprendizado ficou, né? E me dá potência para falar de outras coisas. Então, eu acho que educação é isso, né, Arlindo? A gente tem que ir construindo, mas não um castelo de areia. A gente uhum. tem que ter ali uma base muito profunda para você criar uma situação melhor de mundo, baseado mesmo no conhecimento, Sim. né? Falando nosso público grandemente aqui, são os docentes, né, os Sim, professores. E eu queria trazer um pouquinho da sua experiência de sala de aula, né? Hoje você legal. está mais na gestão, Uhum, você transicionou aí para gestão, e talvez tenham muitos professores que queiram também fazer isso, transicionar claro, para gestão, mas eu queria que a gente falasse agora um pouquinho mais da essência ali. Você, como professora. professora, o que que você usa hoje? O que que você sente como as maiores dores? Assim, Arlindo, quando você entra na sala de aula hoje, é isso aqui que a gente enfrenta, e eu, dentro da minha experiência, consegui driblar essas dificuldades, seja um soft skill na relação humana, Uhum. um hard skill, utilizei uma técnica. O Eu que que acho você que conseguiu aí? o desafio é realmente tirar esse pensamento é, meio que depressivo de uma sala inteira em relação ao futuro, tá? Porque a Hum, gente é bombardeado todo dia. Olha, tá queimando. Olha, o mundo vai acabar. Não sei o quê. Então, até a gente se deprime, né? Se a gente ficar olhando claro, aquilo o tempo com todo. certeza. Então, ai, não vai ter emprego. Porque a gente fala hoje. Você deve falar o futuro do emprego. Tem profissões, gente, que elas estão indo embora, né? E Sim. aí eu falo, então vocês não vão ser caixas de supermercado, tá, gente? Em Uhum. extinção. Assim como foi o datilógrafo,
assim como foi o ascensorista, É verdade. a telefonista, vai embora. Professora, mas a gente está estudando se o mercado de trabalho vai virar tudo computador. Eu falei, não, tem profissões que ainda nem surgiram. É. Então, se prepare para essas profissões. E aí, a minha estratégia é sempre trabalhar projetos. Então, a gente sempre trabalha com temas, né? Mapas mentais é uma ferramenta que eu gosto muito de usar, e fazer projeto. Então, o projeto tem um momento de brainstorming, que aí eu vou escutar todos, e a gente vai partir para alguma temática que seja aderente com aquele público. Então, é um projeto de marketing, porque eu sou professora de marketing e outras áreas de negócio. Então, né, o que vocês querem fazer? Né? Vamos desenvolver um produto novo? Professora, mas não existe. Ah, legal. Mas faz. Então, tinha aluno que trazia um capacete que hoje a gente vê que é a realidade aumentada. Né? Ele queria ter, gostava de jogo, ele falou, se eu tivesse um óculos que eu pudesse, que não sei o quê. E hoje a gente sabe que pode, que a gente está falando aí de metaverso. Olha, eu estou falando de 13 anos atrás. Sim. Então, eu uso muito dessas metodologias ativas e sempre trabalho com projeto, porque ele tem um propósito. Lembra do Ikigai? O projeto tem hora de começar, hora de desenvolver e tem uma entrega. Nada do que eu faço, ela é em vão. E eu falo, eu não formo o aluno para o mercado de trabalho só. Eu formo para a vida. Quando você forma para a vida, aquela experiência dele lá na frente apresentando um trabalho, ele vai usar numa entrevista numa Volkswagen. Sim. Aquela brincadeira que eu fiz, vendo uma caneta, vendo um rolo de papel higiênico, aí meus alunos vão lembrar disso. Ele fala, professora, você fez uma dinâmica na sala lá no primeiro ano, e quando eu fui na entrevista da Volkswagen, eu tive que fazer, eu lembrei da nossa aula. E eu fiz exatamente o que eu fiz lá. E eu passei. Então, esse tipo de coisa é importante. Então, você tem que ter uma estratégia de que o que você está ensinando tenha significado. Significado ali naquele momento para você fazer uma validação, né? Eu falo que é validação, não só avaliação, mas se você faz essa validação e ele encontra propósito e significado. É isso. E aí eu uso N estratégias, gente. Eu gosto muito de usar artefato tecnológico. Então, eu participei de uma formação chamada Pense Grande da Telefônica, e eu fui embaixadora desse projeto. Então, eu fiz 3 anos seguidamente esse projeto, virei uma especialista da Telefônica, ganhei lá uns tablets, umas coisas legais ganhar, né? Só que aí eu amplifiquei isso, né? E aí eu palestrava para outros estados, né? Voluntariamente para a Telefônica. E foi muito legal, porque a gente fazia com que, sabe, CD, né, velho, virasse ali um prisma de projeção em realidade, né, aumentada. Então, a gente ensinava o aluno ali. Falei, o que você pode fazer com um disco velho? Né? Levava esses materiais que é lixo para a sala de aula, eles recortavam. Teve um que fez, como se diz, carimbo, usando um disco velho, Darth Vader. Ele pegou, ele fez tudinho Star Wars, e aquilo era um produto que poderia ser comercializado. Olha só. A gente pega uma garrafa velha e corta, e ela fez ali um produto. Olha, aqui, professora, a gente pode colocar o celular, um berço para o celular, ou aqui pode ser um recipiente que eu coloque pendurado a bucha, né, na cozinha, e aqui a gente coloca o detergente. Assim, é estimular a criatividade. Sim, ela Então, tá lá, né? Só tem que estimular. tem que estimular. Então, como que você faz para chegar de um ponto a outro usando barbante, não sei o quê? Então, essas oficinas, que vocês devem ter essa aula também robótica, de programação, não necessariamente ela tem que ser uma programação digital, ela pode ser uma programação e ela começa como uma programação analógica. Sempre. Você não vai dar programação para uma criança de 3 anos, mas você pode ensinar programação para uma criança de 3 anos num jogo de amarelinha. Ou fazendo outras atividades com o Lego, ele está programando. Né? Então, de sala de aula eu trago essa experiência, porque principalmente para ganhar a sala. Então, é estimular projetos, trabalhos em equipes e ter uma
Validação. Então, por que desses projetos? Então, o projeto que eu tenho muito orgulho é esse do LAA, que é o Laboratório de Aprendizagem Ativa, virou minha metodologia. E a gente está espalhando no estado. Eu vou ter um fórum agora no dia 8/11, né, onde as pessoas vão trazer esses relatos de experiência. Vou levar ex-alunos que participaram desse projeto lá em 2017, 2018, que foram os presidentes desses laboratórios, né, os assessores, e o que eles fizeram. Então, de resultado que eles fizeram, a gente teve a criação de um cursinho solidário. Você não pôde entrar na ETEC, mas eu pensando naqueles que não podem pagar uma Profitec ou outros cursos que na época, né, existiam, a gente foi em escolas, fez um sorteio, né, eles se inscreviam num Forms, a gente sorteou e a gente abriu 200 vagas lá para fazer um simulado. Depois desse simulado, pensa aqueles menininhos de 9º ano, né, na fila, tendo que passar antecipadamente por aquele processo de levar a identidade, de sentar na cadeira com o nome dele e fazer a prova. Fizemos o cursinho para 40 durante 3 anos, então eles iam 2 vezes por semana para a escola e os nossos alunos ensinavam para eles. Olha que incrível isso. E isso é um projeto social. E agora culminando na horta, que é uma horta que tem o cunho de ser modular, então você aprende na escola, replica em outros lugares. E isso está tramitando para virar um projeto de lei na minha cidade. Que maravilha. Então a gente tem que conectar. Então, do projeto da horta surgiu o projeto da composteira, do projeto da horta surgiu o projeto de horta sensorial, né? Porque uma menina entendendo que uma horta no chão era complicado, por exemplo, para um cego ou para um cadeirante. Então a gente fez um estudo e eles criaram uma horta sensorial e a gente apresentou numa feira da própria escola. Sim. Sabe que uma coisa a gente tem trabalhado, entrevistado e conversado com muito professor, e tem uma sensação que chega até nós, e talvez você também tenha isso, conversando com os colegas, é que às vezes bate um desânimo no docente, sim. né? Nossa, poxa, é difícil, não tem condições, questão de remuneração, etc. Mas você falando, me traz uma sensação assim de que, mesmo com todas essas dificuldades, né, se o profissional ele decidir desenvolver novos projetos, isso faz bem até para a saúde emocional dele. Não sei se eu estou errado no que eu estou falando. Não está. Porque a nossa cabeça, pensando em novas ideias, eu digo como professor, como docente mesmo, poxa, o que que eu posso fazer com esse aluno? O que que eu posso fazer com essa turma? O que eu Você posso precisa fazer aqui ter na escola? Pensa, Arlindo, que eu fiz uma pós-graduação em Ciência e Tecnologia na UFABC há uns 4 anos atrás. E a gente falava muito dessa coisa, né, do corpo, né? O nosso corpo, ele tá com um design aí, né, desatualizado, né? Há quanto tempo a gente tem essa constituição aqui biológica? Mas o nosso cérebro, né, não condiz. A gente avançou e o corpo não. E quando você começa a trazer essa coisa da filosofia mesmo, né? Eu falo, gente, vamos resetar o software aí, né? Vamos mudar o nosso mindset. Não dá mais para usar aquele disquetão. Agora é Bluetooth. Não comporta mais. Não comporta mais. Então o conhecimento ele está aí e a gente tem que se, né, apropriar dele. Então, e o professor é a mesma coisa. Ele tem que se livrar de algumas amarras que em algum momento serviu, né? Aquelas fichinhas de 500 anos atrás, escrever na lousa, bacana também, tem coisa que precisa escrever na lousa, mas isso não vai prender a atenção do seu aluno, né? Porque ele tem muitas distrações. Em casa também, essa geração Z ou geração touch, ele faz 30 coisas ao mesmo tempo. Em 10 minutos ele faz a lição de casa. Né? É isso. Então, como, né? E eles são extremamente ativos. A gente tem aí trabalhado com RH de empresas, né? Eu até busco me empoderar de informações, chamo essas pessoas de quem eu tenho conhecimento, eu tenho muito amigo por aí. Eles falam, Cirlei, é difícil, né? Porque eles não querem mais trabalhar assim 40 horas, querem home. Tem alguns que querem o tempo todo home office, sabe? E a empresa muitas vezes tem que se adequar também a esse perfil. Tem que se adequar. Se o profissional é bom, não sei o quê, mas eu acho que o meio termo é bacana também.
a convivência humana ela é necessária, porque nós somos seres sociais, né? Então, eu, enquanto professora, sim, né? Como todos que estão me ouvindo, eu tenho uma carga, né? A aula acaba, mas a gente não acabou o trabalho. Você vai planejar, você vai corrigir prova, você vai fazer diário, você tem tudo ali um planejamento. Mas eu escolhi, porque eu entendi que o meu Ikigai é esse. Meu propósito. Então, se o seu propósito não é a docência, não é lecionar, você vai ser uma pessoa extremamente triste a vida toda. E aí você não vai encontrar felicidade. Eu encontro felicidade quando eu vejo o meu aluno quando a gente busca, né? Essa semana mesmo a gente teve Semana da Gestão na escola e ex-alunos nossos que se formaram na USP já, Olha que né? maravilha. E que estão bem, sabe? E que não só na USP, mas, sabe, que estão felizes e que Encontraram voltam, seus propósitos de e que vida voltam para a também. escola para contar suas histórias. Aqui não é o Forrest Gump, mas eu adoro contar história. Porque a Sim. história, ela vai te prender. E Ah, aí, quando você tem boas histórias, bem contadas, você prende. E eu falo, eu adoro a minha aula, porque eu entendo tudo que eu falo, né? Eu estou imitando o professor Clóvis de Barros, né? Que é filósofo, aham. e ele é muito engraçado. E ele fala, gente, eu era um aluno assim que todo mundo odiava, porque eu era esquisito, né? Meu pai me colocou na escola de artes, eu fui expulso da escola de artes porque não dava, né? A gente tem um nível A, nível B, o seu filho não tem condições, Não tiraram ele de lá. dá. Então a gente tem que encontrar. E aí a primeira vez que ele teve a chance de fazer um seminário, ele falou, gente, todo mundo está olhando para mim. Eu tinha que falar em meia hora, eu falei em 5. Como que eu vou prender esse povo aqui? E eu falava engraçado, né? Eu tossia, eu era gago, e ele vai contando essa história. E eu faço disso, eu também era uma pessoa muito tímida, gaga, né? E aí isso foi quando eu tive que falar lá na frente, né? Aí você vai encontrando, né? E vai ganhando potência, você vai treinando. Falar em público é um treino. É, Ir para uma entrevista de emprego é um treino. A escola técnica faz muito isso, gente. Nós treinamos para uma entrevista. Nós maravilhoso. ensinamos a fazer um currículo. Ele não vai despreparado. Né? Isso pode ser um projeto de qualquer escola. Sabe? Isso é uma coisa que eu vejo, né? Uhum, Nós temos como parceiros grandes escolas sim, particulares, mas nesse aspecto da uhum, preparação para a vida, igual esse exemplo é sim, perfeito. Às vezes você vai pegar um garoto que veio de uma excelente escola sim, particular e de um garoto que veio de uma ETEC, ele vai estar melhor preparado para parado. aquele desafio da multinacional ali que Sim. vai estar esperando coisas dele, né? É. Isso é fantástico. Então, acho que nesse sentido, é, você encontrar o seu propósito na docência é fantástico, assim como alguns médicos, gente. Qual é o propósito do médico? Vai salvar vidas, mas uns vão salvar vidas lá no Einstein e outros vão para uma faixa de Gaza. Com certeza. É propósito. Então não há um caminho, né, direcionado. Ele tem desvios, tem obstáculos e a professora que tem o nome da minha escola, e aqui eu vou lembrar da Cristina, ela era ariana, que nem eu, né? Ela participou do meu processo de contratação e uma vez ela me disse: Cirlei, você é muito parecida comigo, eu vou te dar aqui as redes sociais da escola. Eu falei: nossa, eu não tenho nem um ano aqui, vou cuidar. E ela tem um LinkedIn. Gente, há 14 anos atrás ela criou o LinkedIn da escola. 14 anos E é o que atrás. tem, tá? Ela que era a gestora disso. E ela me deu o LinkedIn da escola, o Instagram, né, lá o site, para eu postar algumas coisas da escola. E ela falou: olha, na sua trajetória, Cirlei, você vai encontrar obstáculos. Os pequenos, as pedrinhas, você chuta. Uhum. Os maiores, você contorna. Sim. Mas não desvia do seu propósito. Uhum. Então é isso que eu faço. Às vezes eu tenho barreiras que eu não vou transpor, né? É política pública, que é Sim. aquela sala que é difícil, é o salário, mil coisas. Mas a gente tem um objetivo enquanto propósito de vida. O meu é ensinar, que eu gosto. Uhum. Né? Então é isso que eu tenho para dizer hoje aqui, né? Eu sou muito feliz na escolha que eu fiz. Maravilha. É um desafio, todos os dias é um desafio. Uhum. Hoje eu coordeno um projeto, né, que tem outros subprojetos dentro dele. Eu trabalho com políticas afirmativas, então eu faço cursos na área de ESG para o meu público,
né, que são esses 10 mil aí, ou mais pessoas. Faço cursos para, vamos dizer, fortalecimento, né, de alguns conceitos, então, de afroempreendedorismo e empreendedorismo de minorias. Então, dentro desse curso eu trago os PCDs, né, neurodivergentes, eu trago a comunidade LGBT também, a gente dá visibilidade, a gente traz pessoas do mercado que venceram, enfim, a gente tenta instrumentalizar para essa sociedade nova e também para esses alunos novos. Você tem que falar disso, não tem como colocar debaixo do tapete algumas coisas. E é isso, Arlindo. Que maravilha. Acho que para todos que nos acompanharam até aqui foi muito enriquecedor. Para mim foi, né? Então, estou muito encantado com esse tempo. Poderia ficar aqui muito mais tempo conversando, mas eu queria agora, nesse finalzinho, te deixar o espaço aberto. Se alguém quiser te mandar umas perguntas, se você quiser deixar o seu e-mail, se você quiser deixar suas redes sociais, como que as pessoas te encontram, Cirlei, hoje? Olha, meu e-mail pessoal, tá? É o cirlein@gmail.com e por meio dele vocês vão me encontrar no LinkedIn, Cirlei Rodrigues do Nascimento, é a minha rede profissional, e a minha rede pessoal é o Instagram, tá? Cirlei IIRN Master. Perfeito. Eu faço aqui, né, minha consideração sobre a ETEC, o Centro Paula Souza, que continua sendo uma referência até para os profissionais mesmo, né? Sim. Então, se você é docente, quer saber mais sobre como ingressar aí no Centro Paula Souza, acho que existe também existem grandes possibilidades ali, né, de você Sim. ingressar como docente também. Você fala, ó, eu sou ali mais da educação básica, eu quero também Sim. migrar para. É possível, né, Cirlei, fazer essa Sim, migração, a gente né? trabalha com concurso e com processo seletivo, só entrar no site do Paula Souza, tá? Tem vários processos seletivos abertos, o último concurso foi no final do ano, então, de tempos em tempos tem concurso público, e eu acredito muito na instituição que eu trabalho, né, na seriedade do que a gente faz. Então, convido mesmo a conhecerem. E para quem, né, está integrando aí e quer estudar, enfim, né, a gente tem no ensino superior as FATECs, com vários cursos novos, e tem uma modalidade que é bem legal, que é o AMS, que é o Articulado Médio Superior, onde o aluno entra no ensino técnico, ele já tem garantido o ensino superior. Olha que incrível. Num período de 5 anos, ele tem a formação técnica e a tecnológica. Então, se ele entrar com 15, com 19, 20 anos, ele já tem uma formação superior. Isso é fantástico. Né? Cirlei, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu quero relembrar para você que nos acompanha aqui, a respeito do nosso patrocinador, mais uma vez, muito obrigado, Engenhoteca, está aparecendo aí na tela mais uma vez. Acompanhe o trabalho deles, que tem revolucionado aí esse ensino que envolve criatividade, aquilo que a gente falou aqui hoje, né, de aguçar a criatividade desses alunos. Então, conheça mais o trabalho da Engenhoteca e nós estamos aqui dentro do mês do professor, então nós estamos com uma campanha mês do professor educativa. Olha só, a mensalidade ali do nosso streaming, eu não vou falar que caiu, ela foi para o chão de R$ 29,90, tá por R$ 9,90 para você ter acesso à nossa plataforma, mais de 50 cursos, 800 horas de carga horária para você utilizar aí na sua progressão, no seu currículo. Então conheça mais, está aparecendo o QR Code, aproveite mesmo, porque é um presente da Educativa para você que é docente, que é gestor educacional também. Te agradeço por ter nos acompanhado até aqui e te espero no nosso próximo podcast. Até mais, tchau, tchau.